Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as substâncias. Então, o que é substância? Substância química é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. As substâncias químicas podem ser classificadas de duas formas. 1. Quanto ao número de elementos químicos que participam na ligação. E 2. Quanto ao tipo de ligação que a forma. Então, o que vem a ser substância? Substância é tudo aquilo que é formado por átomos e que ocupa lugar no espaço. Então, em resumo, podemos dizer que é a matéria. Então, toda a matéria, ele é uma das formas de definirmos o que é substância. E lembrar que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, tendo volume, que é o tamanho, e massa, que é o seu peso, nós vamos chamar de matéria. E toda a substância é formada por matéria. Então, vamos começar a falar sobre as substâncias, levando em consideração o número de elementos químicos que participam na ligação, na formação da substância. Então, vamos tentar entender como se forma uma substância. Tudo que existe na natureza em relação à matéria, ele é formado por átomos. Como nós já vimos, os átomos são cada um dos elementos químicos da tabela periódica. Os átomos são elementos químicos formados por elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula. Como os átomos possuem diferentes elétrons, diferentes números de prótons e diferente número de nêutrons, eles vão formar cada um dos elementos químicos da tabela periódica. Do átomo, eu vou formar as moléculas. E como se dá esta formação? Unindo esses átomos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um átomo de oxigênio que está unido com um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio. Então, eu tenho aqui a primeira molécula. Então, molécula é o conjunto de átomos. Neste caso, eu tenho a molécula da água, o famoso H2O. Então, a molécula nada mais é do que um conjunto de átomos. Então, tem uma molécula, duas moléculas, três moléculas. Quando eu pego essas moléculas e reúno essas moléculas num único recipiente ou num único lugar, eu formo, portanto, chamadas substâncias. Então, substância seria exatamente o conjunto de moléculas de um determinado local. Então, eu tenho aqui o exemplo. Eu tenho moléculas de água, duas, três, e vou juntando essas moléculas no único recipiente, no copo. Então, eu tenho agora uma substância que é a água. Um outro exemplo é em relação ao gás oxigênio. Né? Então, eu tenho aqui um átomo de oxigênio ligado com outro átomo de oxigênio. Então, aqui, um átomo, outro átomo. Eles estão ligados, então formou uma molécula de gás oxigênio. Como eu tenho aqui 4 moléculas unidas, então eu tenho aqui uma substância que é o gás oxigênio, o O2. A mesma coisa em relação ao gás carbônico. Então eu tenho aqui uma molécula de oxigênio, uma molécula de gás carbono, um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio e um átomo de carbono. Então, acabei de formar aqui a minha molécula de gás carbônico, de CO2. Eu tenho uma molécula,
2 moléculas, 3 moléculas. Então agora eu formei uma substância que é o gás carbônico. Então, para compreendermos o que é a substância, vamos olhar novamente essa imagem. Então nós temos aqui grupo de átomos. Um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio e um outro átomo de oxigênio. Então, nós temos 3 átomos unidos. Na união desses 3 átomos, nós formamos a molécula. Quando eu tenho 1, 2, 3, várias moléculas reunidas num único espaço físico que eu estou estudando, ou no recipiente, ou onde eu estou analisando, quando eu tenho a reunião de grupos de moléculas num determinado recipiente, num determinado espaço físico, nós chamamos isto de substância. Então, substância é o conjunto de molécula. Molécula é o conjunto de átomo. E átomo é tudo aquilo que forma a matéria que nós conhecemos. Ou seja, são elementos químicos que possuem massa e volume. Então, como vimos, o conjunto de moléculas irá formar a substância. E mais uma vez, vamos entender esse processo. Átomo representa um elemento químico da tabela periódica. Então, através das cores, nós estamos representando 3 átomos diferentes. Um átomo azul, um vermelho e um verde. O que vem a ser molécula? Grupo de átomos ou elementos químicos iguais ou diferentes. Então aqui nós temos um exemplo de moléculas formada pelo mesmo grupo de átomos. Então, lembrando que este é um átomo, este é outro átomo. Uniu, formou uma molécula com o mesmo átomo. Por exemplo, o gás oxigênio, O2. Nós podemos formar elementos químicos com diferentes átomos. Uma proteína, um açúcares, são formados por um conjunto diferentes de átomos. Como podemos ter também formação de 3, 4, uma cadeia maior com os mesmos elementos químicos. Então, o que é molécula? É a união de átomos, não importando se são átomos iguais ou átomos diferentes. E, por fim, o que vem a ser substância é a identificação de um grupo de moléculas semelhantes entre si. Então, eu tenho aqui uma molécula, que nós já vimos na parte de cima, e agora uma outra molécula unida. Então, se eu tenho um grupo de moléculas, eu formo uma substância, certo? Se eu tenho aqui um grupo de molécula com outro grupo de molécula, eu formo a substância. Tenho um grupo de molécula com outro grupo de molécula. Eu formei mais uma substância. Então, eu tenho substância 1, substância 2 e substância 3. As substâncias podem ser classificadas em substância simples ou substância composta. E vamos ver quais são as diferenças. Então, nas substâncias simples, o que acontece? A substância simples é aquela formada por um grupo de moléculas constituídas pelos mesmos átomos, ou seja, elementos químicos idênticos. Então, aqui nós temos, por exemplo, vamos estudar este elemento. Então, nós temos aqui o átomo de hidrogênio e o outro átomo de hidrogênio. Esses átomos se uniram formando as moléculas. Então, aqui nós temos a primeira molécula do gás hidrogênio. Vamos supor que eu tivesse aqui um recipiente. E dentro desse recipiente, eu tenho várias moléculas de H2, 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 H2. Então, aqui é um H2, aqui é outro H2, aqui outro H2, aqui outro H2. Então, eu tenho uma substância, já que é um conjunto de moléculas. Porém,
Todas essas substâncias aqui são formadas pelo mesmo átomo, que é o átomo de hidrogênio. Então agora eu tenho uma substância simples, pois eu só encontro o átomo de hidrogênio nesse recipiente, neste espaço físico que eu estou analisando. O mesmo acontece com os outros. Eu tenho aqui um outro recipiente, onde dentro desse recipiente eu tenho várias moléculas de O2, O2, O2. O2 é o gás oxigênio. Se eu tiver várias moléculas de O2 dentro desse recipiente, então aqui eu vou ter uma substância que é o gás oxigênio. E assim serve para todos os outros tipos de substâncias simples. Então, o que é importante? Substâncias simples são formadas pelos mesmos elementos químicos. Em relação à substância composta, qual é a diferença? Exatamente de como eu formo essas moléculas. Então, vamos ler. A substância composta é aquela formada por um grupo de moléculas que possuem diferentes átomos. Então, diferentes elementos químicos. Então, vamos imaginar o recipiente. Neste recipiente, eu vou colocar agora a molécula de HCl, que é ácido clorídrico. O ácido, por exemplo, do nosso estômago. Então, eu peguei um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro, juntei, formei uma molécula de ácido clorídrico. Coloquei nesse recipiente. Agora eu peguei outras moléculas de HCl de ácido clorídrico e juntei nesse recipiente. Então agora eu tenho aqui um conjunto de moléculas do tipo HCl. Todas são HCl. Então eu tenho uma substância que é o ácido clorídrico, porém uma substância agora composta. Por que é composta? Porque são formadas por átomos diferentes. Então, substâncias simples, mesmos átomos. Substâncias compostas, átomos, elementos químicos diferentes. Para compararmos o que é uma substância simples de uma substância composta, vamos analisar esta tabela. Então vamos imaginar que eu tivesse aqui um recipiente e eu colocasse nesse recipiente um conjunto de moléculas de H2O. Então teríamos aqui substâncias simples do tipo gás hidrogênio. O mesmo acontecendo para cada uma dessas moléculas. Então nós temos aqui a molécula de ozônio, a molécula de gás oxigênio, a molécula do gás nitrogênio. Então são moléculas formadas pelos mesmos átomos. Se eu pegasse um por vez e colocasse para ser estudado individualmente, eu teria substâncias simples. Por que um por vez? Nós iremos ver mais para frente que se eu misturar duas ou mais substâncias, eu vou formar chamadas misturas químicas, que é tema de aula mais para frente. Então, neste momento, imagine que eu pego um grupo de moléculas apenas e jogo nesse recipiente. Então, faria aqui substâncias simples. Do outro lado, a mesma coisa. Se eu tenho um recipiente onde eu jogo, por exemplo, várias moléculas de H2O, eu tenho aqui um recipiente de água. Se eu só tiver moléculas de H2O, 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 eu estou formando uma substância do tipo composta. Por quê? Porque eu tenho aqui um átomo de oxigênio, um átomo e dois átomos de hidrogênio. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, átomos diferentes, então eu formo substância composta. Então, se eu pegar esse mesmo exemplo para qualquer um desses outras moléculas, eu vou formar a substância composta. Lembrando que eu tenho que avaliar individualmente cada grupo de moléculas. Então, nesse recipiente, eu tenho que pôr, por exemplo, só o gás metano. No outro recipiente, o gás carbônico. E assim, sucessivamente, para formar as substâncias
compostas. Se eu pôr tudo isto junto no recipiente, eu formo uma outra categoria de estudo que são as misturas, que iremos falar mais para frente. Então, para revisarmos os conceitos que até agora falamos, vamos lá. Como nós podemos fazer para formar as substâncias? Primeiro, lembrar que elas são formadas por um conjunto de átomo. E átomo é o que forma tudo que existe de matéria no universo. Existem diferentes tipos de átomos. Então, por exemplo, neste exercício, nós temos aqui o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio, que são átomos diferentes entre si. Quando eu pego uma molécula formada por dois átomos diferentes, nós temos aqui um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Então aqui eu já sei que é uma substância composta, pois existem átomos diferentes nesta molécula. Então os átomos, a união dos átomos formam as moléculas. Se essas moléculas são formadas por átomos diferentes, substância composta. Se fossem moléculas com os mesmos átomos, seriam substâncias simples. Nós temos aqui moléculas que vão formar substâncias, e substâncias nós temos que guardar que é um conjunto de moléculas idênticas entre si. Então nós temos o conjunto de água, 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 água. No conjunto de água nós temos a substância água final. Vamos agora fazer um exercício para melhor fixarmos o que foi discutido até agora. Então vamos fazer uma pergunta aqui. Quantos tem de átomos, de elementos químicos, moléculas e substâncias? Então eu tenho aqui esse sistema, eu tenho aqui este recipiente, vamos imaginar aqui um recipiente, e dentro deste recipiente existe essas substâncias aqui. Eu pergunto a vocês, quantos de cada um desses questionamentos aqui, de quantos átomos, elementos químicos, moléculas, substância eu tenho aqui nesta imagem? Vocês saberiam me responder? Então dê uma pausa no vídeo, respondam e depois vamos conferir qual a resposta correta. Agora que você retornou, vamos conferir se você acertou. Então, quantos átomos eu tenho? Átomo é a quantidade de bolinha. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou ver que eu tenho 17 átomos. E o que são elementos químicos? Seriam os átomos iguais. Então, quantos átomos eu tenho iguais? Azuis é um grupo de átomo, então eu tenho um átomo do tipo azul. Estava até a tabelinha aqui do lado. Eu tenho um grupo de átomos que são marrom. Então aqui eu tenho grupos marrom. Tenho o grupo dos pretos e tenho o grupo dos amarelos. Então eu tenho 4 qualidades de elemento químico. Então, átomo são todos os elementos químicos. Quando eu vou separar os elementos químicos idênticos, eu vou ver que eu tenho 4 cores de bolinhas: marrom, azul, amarelo e preto. Então, eu tenho 17 átomos, que são todas as bolinhas. Desses 17 átomos, eu tenho 4 grupos específicos, 4 grupos que são idênticos, né? Então tem um grupo só de preto, um grupo só de marrom, um grupo só de azul e um grupo só de amarelo. As moléculas são os grupos de bolinhas idênticos entre si. Então eu tenho aqui um grupo que são 2 bolinhas azuis e uma preta. Então eu tenho uma molécula aqui, 1. Eu tenho um grupo que é amarelo e marrom. Então, amarelo e marrom, eu tenho só mais um grupo. Então, agora eu tenho 2
duas moléculas. Eu tenho uma terceira molécula aqui, que são formadas por duas bolinhas amarelas e uma preta. Esta é a terceira bolinha. Nós temos aqui a preta com duas marrons. Então, nós temos aqui o quarto grupo. Nós temos aqui mais um grupo aqui de bolinha. Então, aqui é o 5. Este outro que é a molécula número 6. E aqui a última molécula, que é a molécula 7. Então, nós temos 17 átomos, 4 elementos químicos diferentes e temos 7 moléculas, que são grupamentos de átomos específicos. Legal! E quantas substâncias nós temos? Nós temos aqui 5 substâncias. Quais são as substâncias? A substância 1, que é ela mesma, a substância 2, a substância 3 e a substância 4. A quinta substância, ela não é a mesma que a sexta, que não é a mesma que a sétima. As três aqui, são as 3 moléculas, na verdade seriam irmãs, seriam idênticas. Marrom com azul, marrom com azul, marrom com azul. Elas só estão dispostas na posição diferente, mas é a mesma molécula. Se são a mesma molécula, eu vou contar como uma única substância. Então, 5, 6 e 7 formariam a quinta substância, já que são as mesmas moléculas. E essa que é a pegadinha, geralmente, do examinador. Ele vai dar essa imagem para você e vai falar quais são as substâncias que tem. Tem que lembrar que essa molécula é igual a essa, que é igual a essa. Então, a substância nesses 3 casos é a mesma. Então, tem uma substância aqui, 2, 3, 4 e 5 substâncias. Acertou? Se não acertou, volte no vídeo e dê uma nova olhadinha. E vamos agora falar sobre as misturas químicas. Então, mistura é uma associação de 2 ou mais substâncias diferentes. A maioria dos materiais encontrados na natureza não são substâncias puras, e sim misturas de mais de um tipo de molécula na sua constituição. As espécies químicas presentes na mistura são denominadas componentes. Então, nós vamos ver que mistura nada mais é do que quando eu tenho 2 ou mais substâncias ao mesmo tempo. E lembrar que as misturas, eles vão ter também as suas classificações. Então, nós vamos ter as chamadas misturas heterogênea e a mistura homogênea, que nós vamos discutir nos nossos próximos slides. Vamos, então, dentro desses esquemas, tentar discutir sobre a mistura. Como vimos, a mistura é uma associação de 2 ou mais substâncias diferentes. Então, vamos supor que eu tenho aqui um recipiente. Neste recipiente, eu tenho esse grupo de moléculas. Ao analisar, primeira coisa que eu tenho que ver, quantas substâncias tem aqui? Substâncias, moléculas iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3 moléculas idênticas. Então, é uma substância. 1, 2, 3 moléculas idênticas. Então, agora eu tenho 2 substâncias. 1, 2 moléculas idênticas. Então, aqui eu tenho 3 substâncias nesse sistema, neste recipiente. Cada substância nós chamamos de componentes. São os componentes da mistura. Então, nós temos aqui 3 substâncias neste recipiente. Do outro lado, eu vou olhar aqui. Esta molécula é a mesma que esta, só estão em posições diferentes, mas são
A sua constituição é a mesma, então é a mesma molécula, uma substância. Esta molécula é a mesma que esta. Então agora eu tenho duas substâncias. Então aqui eu tenho duas substâncias. Nesse lado 3, neste lado 2. Se tem duas ou mais substâncias, eu vou chamar de mistura. Então tá aqui é mistura e mistura. O que é homogênea e o que é heterogênea? Homogênea e heterogênea está se referindo ao enxergar, literalmente a olho nu, o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo. Se eu tenho aqui ar, o ar eu enxergo? Não. Nós sabemos que tem elementos químicos no ar, que tem gases no ar, então o ar tem uma composição química, ele tem substância química no ar, mas eu não consigo enxergar. Então eu só tenho uma única fase que a gente fala, só enxergo uma única coisa. Então, mesmo sendo formado por 3 substâncias diferentes, eu só enxergo uma substância que seria, entre aspas, transparente, que é a cor do ar, certo? Então, mistura homogênea, uma, gênea, fase. Então, uma fase, vamos assim dizer. Do outro lado, imagine que eu tenho água mais óleo. Então, a água, eu consigo ver, por mais translúcida que ela seja, eu consigo ver, né, a água e principalmente o óleo. Então eu olho um copo com água mais óleo e eu visualizo sim a água de um lado, o óleo do outro. Então eu estou vendo duas graduações, eu estou vendo duas distinções de substâncias. Então como eu estou vendo duas fases ou mais, eu chamo de heterogênea. E para melhor visualizarmos o que seria uma mistura homogênea, nós temos aqui esta imagem. Então eu tenho uma substância que é a água, vamos imaginar que a água fosse pura, somente uma água destilada, tipo H2O, 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 sem mais nada. E, por exemplo, uma substância que é o açúcar. Então eu tenho substância 1, açúcar, substância 2, a água. Ao misturar neste copo água com açúcar e misturar essas duas substâncias, eu formei, né, uma mistura química onde quando eu visualizo, eu olho, eu só vejo uma única fase. Eu não vejo aqui nada além de uma fase única. Como eu só estou vendo uma única fase, eu chamo de mistura homogênea. Eu só vejo uma fase, mas eu sei que tem duas substâncias diferentes. Então, se eu tenho uma mistura, onde eu só vejo uma fase, eu chamo de mistura homogênea. E quando for uma mistura do tipo heterogênea, esta é claro que é muito mais fácil nós enxergarmos a mistura, né? Então, a mistura é o conjunto de substâncias diferentes. Quando eu misturo substâncias que não formam uma única fase, né? Ou seja, eu visualizo as substâncias em posições diferentes, eu falo que é uma mistura heterogênea. Então é quando eu tenho duas ou mais fases, quando eu visualizo, quando eu olho. Então se eu misturar óleo, água e areia, eu vejo a areia, eu consigo visualizar a faixa de água e eu consigo visualizar a faixa de óleo. Então eu visualizo, eu enxergo 3 fases, por exemplo, nesse sistema que eu estou estudando. Então eu vou falar que é uma mistura homogênea. Então, para finalizarmos a aula de hoje, mistura homogênea, apenas uma única fase. Mistura heterogênea, quando eu tenho duas ou mais fases que eu visualizo duas ou mais fases ao mesmo tempo. E para encerrarmos a nossa aula, olhando esses diferentes sistemas. Então, se eu tenho uma única fase, vou falar que é uma mistura homogênea. Se eu tiver duas ou mais fases, se eu estiver visualizando
estruturas, substâncias diferentes no sistema que eu estou analisando, eu vou falar que é uma mistura heterogênea. E damos assim por encerrado mais uma videoaula nossa. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!